Quando você escuta a palavra plasma, o que lhe vem à mente? Qual é a primeira coisa que você pensa? Há grandes chances de você me responder: TV de plasma. Sim, de algum modo, essa sua resposta está correta, meu caro Homo sapiens. No nosso cotidiano, a palavra plasma geralmente é utilizada para identificar um tipo de TV, de equipamento de televisão que nós utilizamos nas nossas casas ou residências. Mas eu quero lhe contar que essa palavra plasma, ela possui mais conceitos. E aqui eu vou falar de 2 conceitos. Então, eu tenho uma mesma palavra com 2 conceitos diferentes. Antes de tudo, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu sou a professora Raquel e esse é o canal Ensinando Ciências. Quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que eu gosto muito de pesquisar sobre a etimologia, ou seja, a origem da palavra. E adivinha só? A palavra plasma é originada de qual língua? Qual língua? Grego. Sempre ele, né? Não tem como esquecer. E aqui eu vou citar, né, livremente dois significados para a palavra plasma. Há outros. Então, vamos ao dicionário? Primeiro significado refere-se à área da histologia então, plasma é a parte líquida do sangue, tá? Constituída de soro e fibrinogênio. Nossa! Em que se encontram suspensos os glóbulos. Plasma, geralmente em histologia, se refere a plasma sanguíneo. Conceito 2. Relacionado à área da física. Plasma é um agregado de íons, elétrons, átomos, nêutrons e moléculas, com carga total nula e densidade semelhante à dos gases, cuja evolução no tempo é determinada predominantemente por interações eletromagnéticas que produzem movimentos coletivos de partícula. Bastante complexo tudo isso. Vamos tentar entender os 2 itens, então? Os 2 conceitos diferentes para a palavra plasma? Bora lá, Homo sapiens! Então, conceito 1, né? Que o plasma é classificado como um soro sanguíneo. Bom, primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o sangue, né, que está presente no nosso organismo, como seres vivos, como seres humanos, como Homo sapiens, ele é denominado como um tecido, ou melhor, é classificado como um tecido. O que é um tecido? Não estou falando do tecido que faz a sua roupinha, meu caro amigo e amiga. Estou falando do tecido que constitui o nosso corpinho. Então, tecido vai ser uma junção de células, né? Que são aqueles pequenos tijolinhos que se unem para formar um organismo, um ser vivo. Então, tecido vai ser uma junção de células que vão ter uma função específica. Então, eles fazem alguma coisa, né? O sangue, então, vai ter uma função específica, por isso ele é classificado como um tecido. O sangue é um tecido que, se nós formos classificá-lo com relação ao seu estado de agregação ou ao seu estado físico, ele está, então, no estado líquido. Por isso que quando a gente se corta, ele escorre. Porém, vocês já devem ter percebido, né, pelo histórico de vida de vocês, que quando nós nos cortamos ou alguém se corta ou se machuca, apesar do sangue ele, né, escorrer ou sair do nosso corpo, ele ao longo do tempo tende a formar placas onde está o ferimento, ocorrem placas e esse sangue cessa, né? Ele para de sair.
para a parte externa do nosso corpo. Porque nós possuímos, então, mecanismos, né? Um metabolismo que permite que isso não aconteça. Porque senão, qualquer corte que nós tivéssemos, né? Provavelmente a gente poderia morrer. Sangue tem uma coloração vermelha, né? Nós, no caso, Homo sapiens, ele está ligado num sistema circulatório dentro do nosso corpo. E esse sistema circulatório dá para você fazer uma correlação como se fossem os encanamentos de uma casa. Você tem numa residência, né, ou em qualquer local onde você tenha a possibilidade de ter acesso à água potável, por exemplo, você vai ter um mecanismo de entrada, né, que tem uma entrada geral e depois se divide, pode se ramificar, e você também tem, então, encanamentos de saída. Diríamos que o nosso sistema circulatório seriam quase nossos encanamentos. Então, é por onde esse sangue fica circulando, tá? Dentro desse sistema circulatório ou dentro desses encanamentos. E o percurso vai ser sempre o mesmo, ele não se altera ao longo do tempo, tá? Então, nós temos encanamento em todos os lugares do nosso corpo, da pontinha do dedo até na região central do nosso corpo, né? Onde estão os órgãos que realmente fazem com que esse sistema circulatório ocorra. Com relação ao sangue, ele pode ser dividido em duas partes, né? A gente pode dividir em duas partes, em partes sólidas e partes líquidas. Nas partes sólidas, nós vamos ter os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, né, que são responsáveis por essa telinha que faz com que as hemorragias não aconteçam. Na parte líquida do sangue, aí vem o que nos interessa, nós vamos ter essa parte líquida composta pelo que nós denominamos de plasma. Muito bem. Então, fiz toda essa volta na sua cabeça para chegar à identificação, então, do que é esse plasma no sangue. Esse plasma no sangue, então, é a parte líquida, né? Denominada a parte líquida que compõe esse sangue, que compõe esse tecido. E o que tem nesse plasma? Bom, esse plasma, ele tem um percentual de mais ou menos 55% na composição sanguínea, né? Então, se eu pegar uma amostra de 100 ml, mais ou menos 55 ml vai ser plasma, né? Se eu puder separar isso. E dentro desses 55% de plasma, 92% é água, tá? E o restante vão ser o que a gente chama de eletrólitos, né? Esses eletrólitos nada mais são do que íons. Então, são átomos que possuem algum tipo de carga, ou carga positiva ou carga negativa. Também, no plasma, nós vamos ter proteínas plasmáticas. Sabe o que é essa proteína plasmática que está lá? Albumina. Já ouviu falar sobre isso em algum lugar? Sim. A albumina está presente na clara do ovo, da galinha, das aves que nós comemos no nosso cotidiano, tá? Em doações de sangue, então, se faz um processo de separação dessas partes que compõem o sangue, e um dos processos é a separação do plasma. E esse plasma, então, vai ser usado depois em transfusões ou mesmo em processos terapêuticos, tá? Então, plasma, denominado, primeiro conceito, né? Denominado a parte líquida do sangue. Agora, vamos ao segundo conceito de plasma. Atenção, meu caro Homo sapiens. Para falar do segundo conceito de plasma, que eu trago aqui, nós primeiro precisamos pensar que tudo que nos constitui o mundo que nós conhecemos aqui no planeta Terra é formado por átomos. Esses átomos, eles se unem formando substâncias, formando misturas de substâncias, enfim. Mas tudo, resumidamente, são átomos. Esses átomos, eles podem estar tipicamente em 3 estados de agregação, em 3 estados físicos. Existem outros, mas
normalmente no nosso cotidiano a gente faz essa separação em 3 estados. São eles, lembram lá? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Cada estado tem uma característica bem específica, tá? E a gente pode falar também, ao invés de falar em estado físico, a gente pode falar em estado de agregação, que eu particularmente prefiro. Então, com relação ao estado sólido, retomando um pouquinho, esses átomos, eles vão, ou essas substâncias que estão ali compondo aquele material, vão estar muito próximos, tá? E essas ligações vão ser bem rígidas. Então, é como se fosse um casal em início de namoro, né? Que fica ali grudadinho e não se desgruda pra nada. Pois é, no estado sólido os átomos estão assim, né? Não aconteceu nenhuma briga por enquanto, então eles estão assim. Então, eles estão ali ligadinho, grudadinho, né? Abraçadinho, em posições fixas. Eles nem mudam de posição para não ficar mais longe, né? Eles ficam ali juntinho. Então, quando a gente coloca um material ou uma substância sólida num recipiente, né? Em algum local, o volume que essa substância ou esse material ocupa continua sendo o mesmo volume de antes. E a sua forma também permanece inalterada. Por exemplo, se nós pegarmos um fragmento de rocha, né? Uma pedra, por exemplo, que a gente encontra aí no chão, no solo, e colocar essa pedra dentro de um pote de margarina, essa pedra vai continuar ocupando o mesmo volume e no mesmo formato, ela não se altera, tá? Quando nós temos algo no estado líquido, o que acontece? Esse casal de namorados já teve a primeira briga. Então, eles estão um pouquinho mais afastados, já não querem ficar o dia inteiro grudadinho. Eles ainda estão ligados, mas não estão tão juntinhos assim, sabe? Então, eles já estão ali. Estão próximos, mas não tão próximos, né? E eles conseguem, então, se movimentar. E daí, quando a gente coloca um líquido no recipiente, o que acontece? Se eu tenho 50 ml de líquido antes, quando eu colocar 50 ml de líquido nesse outro recipiente, eu vou continuar tendo, né, o mesmo volume. Porém, se eu estou usando um recipiente quadrado e transfiro esse líquido para um recipiente redondo, esse material, essa substância, vai adquirir a forma do recipiente onde ela é colocada. Porque eles estão brigados um pouquinho, né? Brigaram, já tiveram a primeira briga, então eles conseguem se movimentar, por isso que eles mudam o seu formato. E por último, né? O estado de agregação gás, aí já deu porcaria, tá? O casal já brigou. Esse casal de namorados já não é mais um casal de namorado, tá um em cada lugar, cada um procurando outros parceiros, tá? Eles não querem mais interagir entre si, eles só vão interagir por forma de colisões. Quando chega assim na balada, por acaso, e os dois se encontram, né? Sem saber que um estaria lá e o outro também. E eles se movem livremente, porque eles estão à procura de outro par, né? E vão ir para onde quiser. Então, o que acontece? Por exemplo, quando nós enchemos um balão, nós vamos apertar, se a gente fizer pressão nesse balão, ele diminui o volume e muda o formato. Se eu não fizer pressão, ele aumenta o volume e muda o formato. Então, quando eu tenho um material, substância no estado gasoso, eles ficam como eles querem, dependendo do lugar onde eles estão, tá? Então, esses são os 3 estados, né, físicos da matéria, 3 estados de agregação. Tudo tranquilo até aqui, eu fiz toda essa história para chegar no plasma. Agora, vamos lá, finalmente, né? Bom, e o plasma? O que tem a ver com sólido, líquido e gasoso? O plasma, na física, é considerado um 4º estado da matéria. Sim, existe mais de um estado, mais do que 3 estados da matéria. Então, o que acontece? Vou tentar explicar aqui, tá? Você vai ter um gás, né? Uma substância ou um material no estado de agregação gasoso. Esse material, essa mistura de substância, essa
substância vai ser aquecida muito, né, superaquecida. E o que vai acontecer? Essas partículas que estão ali vão começar a se movimentar em função desse processo de aquecimento. Lembra quando a gente aquece a água no fogão, né, que começam a surgir bolhas, né, que ficam circulando? Então, isso também acontece no superaquecimento do gás. É óbvio que a gente não consegue visualizar a olho nu. Então, essas partículas começam a se movimentar e elas se chocam. Até então, né, no estado sólido, líquido e gasoso, nós tínhamos partículas, substâncias, então, em estado neutro. Aqui, o que acontece? Os elétrons, lembram dos elétrons lá no átomo, né? A gente tem o núcleo e tem os elétrons em forma de nuvem que ficam circulando, adoram dar uma passeada por aí. Né? Eles são seres muito sociáveis, assim. Então, os elétrons, nesse superaquecimento, resolvem circular. E eles saem daquelas ligações onde eles estão e vão circular por aí, gerando assim íons, né? Então, vai gerar íons de carga positiva e íons de carga negativa. E esses íons, então, vão começar a sofrer colisões. Então, ali você vai ter partículas, né? Vai iniciar com o estado gasoso, onde as partículas estão neutras, vai ter superaquecimento, esses elétrons vão começar a circular por aí, porque eles gostam de passear, vão começar a se chocar com outras partículas neutras, outras substâncias neutras, e aí vai tornar essas substâncias, então, com carga, tá? É isso que acontece no processo do plasma, no estado de plasma. Como um todo, esse plasma, ele não tem carga positiva ou carga negativa. Ele tem uma carga neutra, esse estado da matéria. Mas inerente, né, no interior dele, essas partículas vão ter, então, essas substâncias vão ter cargas positivas ou negativas. Agora eu vou citar um pouquinho alguns exemplos onde a gente tem, então, esse estado da matéria no nosso cotidiano, porque afinal de contas, parece que isso está tão distante de nós, mas nós temos muitas situações no nosso cotidiano em que o estado de plasma, né, o estado da agregação plasma, está presente. Vamos lá, então, exemplos do nosso cotidiano. Lâmpadas fluorescentes, que estão presentes, então, em nossas residências, locais de trabalho, enfim, em vários locais diversos. Aqueles letreiros de neon, que muitas vezes estão presentes nas cidades, né? Nas cidades maiores, principalmente. Aqui no interior onde eu moro, não tem nenhum letreiro de neon, eu acho, que eu me lembro. Televisores, como eu falei inicialmente, né? Que acho que é o exemplo mais comum no nosso cotidiano. No fenômeno da aurora boreal, que é bastante conhecido, né? Bem famoso. Então, a gente vai ter o estado de agregação plasma. E além disso, isso é uma coisa que eu acho que poucas vezes é falada. Lembram que nós temos várias regiões na nossa atmosfera, né? Saindo do plano terrestre, aumentando a altitude, a gente tem várias camadas, né? Subdivisões. E a cerca de 80 quilômetros de altitude, nós vamos ter uma região que se chama ionosfera. E essa região, como o nome propriamente diz, ela é uma região de plasma dentro da atmosfera, tá? Então, ao redor de nós, seres humanos, Homo sapiens, tem uma região chamada ionosfera, onde nós temos o estado de agregação plasma. Certo, pessoal? Era isso que eu queria trazer hoje. Então, para a gente ver como uma palavra, né, que está aí no nosso cotidiano, pode ter dois conceitos científicos bem diversos, certo? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu conto muito com o seu apoio. Continue cuidando de si e dos outros. Valeu, obrigada.